Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje de novo aqui no meu canal, Silvia Regina Gerami. Faça favor de assinar, ativar o sininho, todos aqueles negócios que todo mundo fala, que também é importante, tá? E hoje estou tendo o prazer, a honra, a satisfação, a alegria de finalmente entrevistar a Fernanda, minha amiga Fernanda Tonon, psicóloga, super entendida em várias coisas aqui que a gente vai conversar, meditação. Nós vamos falar como que a gente se conheceu na questão lá da antroposofia também um pouquinho, né? Dos planos que ela tem aí de lançar livros também, que ela me contou já, que a gente precisa, né, Fernanda? Tirar da Precisa, precisa. gaveta, vamos falar de um monte de coisa. E também eu queria que a Fernanda contasse, que eu fiquei sabendo outro dia, que eu vi uma live dela, que ela fez uma grande mudança de carreira também, que eu acho que isso é um assunto super inspirador, né, para a gente contar para as outras pessoas. Então, eu não Ah, sei se eu te... Bom, eu quero que você se apresente melhor, né? Que eu sou meio bagunçada assim mesmo. E aí, vamos eu lá, também um Fernando. pouco. O espaço é seu, Ah, estou muito feliz de te receber aqui. eu que tô. Que delícia conversar com você, Silvia. A gente já vem conversando em alguns grupos, né? Então, Isso. agora falar aqui nesse modelo de entrevista é muito chique, muito legal. Muito bom. Bom, vou me apresentar. Eu sou Fernanda Tonon, eu sou psicóloga de segunda carreira, né? Como você estava já falando. Eu Aham. comecei minha jornada profissional por outros caminhos, né? Na época a gente não tinha muito essa coisa de vocação, dom. Eu sou criança dos anos 80, então era muito voltado assim para aquele negócio que dá dinheiro, né? A carreira que dá dinheiro, a profissão que dá dinheiro. E aí acaba que eu fui seguindo para a área de tecnologia, que na época era a promessa do futuro promissor, né? Aham. E aí eu fiz a minha formação em TI e trabalhei 14 anos na área de tecnologia. Olha, tá vendo? 14 anos. Tão E novinha. aí, nossa, super, comecei, faculdade 17 foi, mas eu não sou tão novinha não, é que é a cara que engana. Engana um pouco. Mas aí eu segui por esse caminho, mas meu sonho sempre foi fazer psicologia. Eu achava que psicologia ia ser tipo um hobby, sabe? Que Ah, eu ia tá. fazer como um hobby, conhecimento e tal. No fim, assim, é maravilhoso como profissão, né? Então, eu fui trabalhando esse processo de migração, daqui a pouco a gente fala. Mas, além de psicóloga, eu sou mãe do Léo, que tem 9 anos. E o que mais? O que a gente fala quando a gente se apresenta? Ah, Que mais? é isso. E aí, é Isso. porque eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, é muito bom, né? É Então, acho muito que bom. quando você descobre que aquilo que de repente você acha que é um hobby, que nem para mim é os livros, né? Eu sempre li É, a vida inteira e é agora eu muito estou bom. trabalhando com o que eu amo. Então, é tão gostoso, né? Acho que dá É uma muito. realização. Aí contar também que a gente se conheceu num processo muito interessante que eu entrei à toa, que eu até já contei aqui, porque já entrevistei algumas das nossas amigas lá do aconselhamento biográfico, né? E foi um Sim, processo já vi. incrível, tal. Daí a Fernanda estava num outro grupo que a gente fazia mini grupinhos assim, né? Mas a gente se identificou também bastante e tal. E daí agora eu participo de um grupo de meditação que ela faz, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso também, contasse da Ah, história da sim. meditação. Sim. Bom, como a gente. Mindfulness, né? Não é meditação. Mindfulness. Melhor. Meditação é uma forma de praticar o mindfulness, né? Uma das formas. Então, Aham. não é errado dizer que é meditação, né? A gente está fazendo esse grupo, eu já sigo com esse grupo desde 2017, fazia antes na modalidade presencial, lá no consultório, no mesmo espaço que a gente fez lá o nosso grupo do aconselhamento com a Rô, né, que nos convidou, e todo aquele grupo lindo, né, de pessoas que participou naquele momento. Era naquela área, né? A gente tinha os tatames, aí fazia lá o grupo com a prática de shamatha, que é a meditação sentado, com foco na respiração. E naquela época ainda não era muito mindfulness, era bem meditação mesmo, né? Ah, tá. Depois eu fui ampliando, né, para essa prática que a gente está fazendo agora, que tem os desafios semanais, da gente tentar viver no momento presente, na nossa vida, né? Enquanto a gente está vivendo a nossa vida, não só quando a gente está sentadinho lá na almofada, mas Uhum. enquanto a gente está exercendo a presença no mundo, né?
nos nossos relacionamentos, na hora que a gente está comendo, né? A gente normalmente Escovando faz os muita dentes, coisa, essas escovando os coisas dentes, automáticas, né? Porque você vai... Pronto, tudo no escovou. automático. A É. gente vai fazendo tudo no piloto automático e muitas tarefas ao mesmo tempo, entre aspas, né? Porque não é bem ao mesmo tempo. A gente faz muito rápido tudo, né? Uhum. E essa prática de mindfulness está sendo também um divisor muito grande de formas de trabalho no consultório, porque a gente vai agregando essas ferramentas e percebendo como isso vai fazendo diferença mesmo na vida das pessoas, né? Então, está sendo maravilhoso, não só no grupo, mas também no consultório, né? Os exercícios de respiração, que traz muita presença, foco, com os exercícios que a gente coloca de desafio, né, para a pessoa, sei lá, ela tem um desafio com o trabalho, a gente colocar um foco para que ela consiga estar mais atenta no trabalho, né? Tudo isso tem feito bastante sentido, assim, aquela coisa que assim, nossa, não tem nada a ver meditação com terapia, tem tudo a Tem tudo a ver. ver, né? Ô, É Fê, mais e uma aí, se daquelas a coisas que a pessoa gente vai quiser juntando. falar com você para saber mais desse seu trabalho, você pode deixar o seu canal no Instagram aqui? Pode, Aí pode, eu pode deixo pôr, aqui na a gente põe o descrição do contato, vídeo. Aí pode quem sim. quiser. É. E Isso para o olha, atendimento, né, Silvinha? Só que quando fala do grupo, só em dezembro agora que vai abrir turma nova, tá bom? Para tá. 2022, porque o nosso É que grupo o já vídeo tá. fica assim, né? Lá, sei lá quando que a pessoa Ah, tá vai ver a bom. nossa entrevista, mas aí a gente deixa lá, daí a pessoa entra em contato com você e tal, né? Beleza. E aí Ótimo. eu queria que você contasse um pouco eu quero mostrar esse livro aqui, ó, o meu plano B, que é um livro da Ah, Reality Books que tem a ver com isso, né? Que a Fernanda tá falando de mudança de carreira, né? Queria que você voltasse um pouco nisso e contasse como é que foi, né? Quando que deu esse clique aí que você falou, putz, vou mudar de carreira? Como é que foi? eu sempre quis ser psicóloga, e aí eu ficava vivendo aquele cabo de guerra entre salário, PLR, 13º, e Aham. como que vai ser possível começar do zero um projeto novo, né? Eu ficava muito dividida nessas duas forças aí. Mas a coisa foi meio que acontecendo. Eu fui fazer minha faculdade, são 5 anos de formação, enquanto isso eu trabalhava. Depois que terminou a faculdade, eu comecei a fazer os atendimentos de sábado, alguns dias à Ah, tá. noite. E Foi aí gradual, então, né? foi um Gradativo. processo, que Entendi. foi acontecendo aos poucos. Só que quando você vive essa experiência do consultório, né, para quem tem isso como um sonho, como um dom, você não quer mais fazer outra coisa depois, né? Ah, que Eu falo legal. que quando você falou, é muito bom trabalhar com o que a gente gosta, é muito bom a gente estar sentado numa cadeira e que a gente sente que pertence àquilo, sabe? Ai, Eu que me sinto legal. pertencente à Muito legal. psicologia quando eu sento. Então, foi meio que acontecendo. E aí foi só uma questão de viabilizar o projeto, né? Aham. Que realmente, no dia zero, eu tive que pedir demissão, né, do mercado que eu trabalhava e começar do zero. E cadê os pacientes? Como E dá começa? aquele frio Então, na barriga, dá né, Fê? um frio danado, um Tem que frio ter danado. coragem, né? Muita, mas vale a pena, sim, Silvia. Acho que quando a gente sabe o que a gente quer, né? Porque muitas pessoas sabem que não querem, né? Elas trabalham Aham. com algo que elas já sabem que não querem, mas elas ainda não encontraram aquilo que elas Elas querem. querem. Eu Quando acho que encontra, tem que ir. a coragem é muito importante. Inclusive, tá até aqui ó, chama O que Meu que tá Plano falando? B, 31 profissionais que tiveram coragem de mudar suas rotas. Porque acho Ai, que que é a legal. questão da coragem, né, que impulsiona a gente. A gente precisa se permitir a vulnerabilidade para poder ter essa coragem. Porque a coragem vai te levar para um lugar que é um pouco que nem você está falando. Você não tem todos os seus pacientes ali na hora, né? Mas você sabe que É, vai acontecer, você tem que fazer uma aposta. Isso é muito importante. sim. Para mim também foi gradual, né? Que eu sou jornalista e agora eu trabalho com livros. Então fiquei muito tempo fazendo um livro por ano, sabe? Nossa, era uma Uhum. maravilha quando Meio fazia um hobby, ano. parecia um hobby, né? É. Aí Uhum. até eu pegar e abraçar isso mesmo também demorou um tempo. É muito Então, bom quando você vai. E é, aí você vive uma vida assim, né? Que até minha mãe outro dia falou um negócio que eu dei risada. Ela falou: Ah, você faz esse monte de coisa, não é para atrair pacientes, é porque você gosta. Aí eu falei: Ué, mas essas coisas não podem caminhar juntas, né? Então, olha como a é, gente tem essas crenças de que trabalhar com o que gosta, então é hobby, então, sei lá, eu não isso. posso cobrar pelo meu serviço ou ganhar dinheiro ao mesmo tempo É, que isso
estou me divertindo, que estou gostando e sentindo satisfação, por É, que essas é, coisas são separadas, né? exatamente. Aquele É cabo de muito bom guerra se dissolveu, né? quando a Porque gente não consegue precisa. juntar, né? Ô, Uhum. Fê, e outra coisa também que eu descobri há pouco tempo, esse aqui é outro livro da minha editora que eu separei aqui para Ah, mostrar, ó. então, você Esse, comentou lá, né? esse é o volume Você está 4 e a gente editando. está fazendo o volume 5, que é uma Que terapia muito legal. legal e não é tão conhecida, né? Então, aí É, depois eu descobri que você também está envolvida aí nessa. É uma sim, terapia, desde né? Terapia 2018. EMDR. Aí eu queria que É. você contasse um pouquinho para as pessoas o que que é, como é que funciona, tal. Ah, tá bom. Você comentou, então você tem os livros, né? Que Tenho, eu legal, fiz o 3, o publicação. 4 e agora eu tô fazendo o 5, que é um livro que Maravilhoso. sai a cada 2 anos com estudos de casos, sabe? De Maravilhoso. Eu psicó... preciso ter acesso a Porque esses livros. esse livro ele é editado pela Associação Brasileira de EMDR. Tá, Então é muito legal, né? A gente está fazendo o quinto maravilhoso. agora. Quinto, eles têm um congresso que vai ser acho que em novembro. E Ah, aí sim. eles vão lançar o livro dentro desse congresso, sabe? Legal, né? Esse aí, maravilhoso. MDR foi outra divisão de águas no consultório também, além do É. mindfulness, né? Ah, ah. Foi, porque eu descobri para mim, por acaso, né, uma prima, que é prima do meu pai, é uma querida, assim, que sempre me dá muita orientação na minha carreira, porque ela é psicóloga já há bastante tempo. Ah, que Ela falou: legal. você Uma precisa conhecer um mentora, né? negócio. Tipo uma Mentora, mentora sua. é super, me dá muitas dicas, assim, muito importantes. E ela, você precisa conhecer um negócio. Vem aqui no meu consultório que você vai conhecer o MDR. Eu falei, MDR, né? A maioria dos psicólogos realmente não conhece, né? É uma coisa que está Ah, a gente agora. lembra de MDF, né? Aquela madeira. O que que será? É, mas é EMDR. A É, é. gente agora está ouvindo bastante aí o Príncipe Charles fazendo Ah, MDR, alguns é? artistas colocando nos Instagrams aí que Olha, não sabia. resolvi um problema com MDR, sei lá. Não é o Ah, Charles, o pai, é o filho, o que casou lá. Eu sempre esqueço os nomes deles. É o ah, filho. Ah, ah, enfim, é tudo o bem. William, William, Ah, o William. Príncipe William. Aham. É, é. E aí agora está um pouquinho mais sendo falado, mas é uma terapia maravilhosa, né, da Francine Shapiro, que foi a criadora do método. É uma terapia que trabalha com o movimento dos olhos para poder dessensibilizar e reprocessar traumas. Então, é aquilo, Silvinha, quem já fez terapia sabe, às vezes a gente demora um tempão para ter aquele insight, né, no nosso processo da fala, né, na terapia Uhum. de associação livre, de conversa. E quando a gente inclui o corpo, porque o movimento dos olhos, ele ativa o sistema límbico de memórias. Ele ajuda o cérebro a fazer uma função, um trabalho. E aí, quando você inclui o corpo, a coisa se potencializa e o processo do insight, por exemplo, que é só uma das coisas, acontece de uma forma muito mais rápida. Eu fui para conhecer em uma sessão o método. Ela até brincou comigo, ela falou: traz um problema aí, nível 3, 4, não vai trazer um Ah, grandão, senão depois a gente tem que dar conta do que vem, né? E só para aham. você conhecer. E no fim, assim, eu fui entendendo como aquilo acontece. Acabei fazendo minha formação na Trauma Clinic, que assim, foi realmente maravilhoso, em 2018. São vários módulos, a gente, entre os módulos, tem que fazer muita aplicação da técnica. E hoje, meu consultório, basicamente, assim, é uma mistura de conversa com MDR. Então, o MDR faz parte dos protocolos, né, de quase todos os É tão pacientes. legal, né? É Porque tão legal porque trauma é um negócio que impede muito a gente, né, Silvia, de é, seguir. Muitas vezes a gente fica carregando aquilo, né? e eu, além de eu passar do jornalismo para essa coisa de edição de livros, eu fiz 2 anos e meio de psicologia também, Ah, na você me contou. PUC. Então, é assim, Que imagina, legal. isso é uma coisa. Você nem, né, nem imagina uma terapia que surgiu muito tempo depois, né? Super recente. E foi bem por acaso, porque como eu já fiz esses livros, eu vi que ela estava, acho que, Ah, passeando num parque, e aí ela ia olhando é, assim, aí ela descobriu que não sei como que. Bom, sei lá, isso é uma técnica, tem que é, fazer toda essa formação, mas enfim. Porque diz que as nossas memórias, elas precisam estar num lugar, elas precisam ser processadas e ficar num lugar tranquilinho lá, né? E aí, dá certo. É. quando isso não acontece, elas trazem sensações muito ruins pra gente. Eu sei te dizer, Fê, que eu leio alguns estudos de caso aqui desses livros, eu fico emocionada, sabe? De ver Muito como que legal. as pessoas.
né, conseguem resolver mesmo, né, essas questões aí de uma maneira tão rápida, né, porque não é aquela coisa que fica muito tempo e tal. E é muito objetivo, né? Por isso que é legal por isso que são legais esses livros, porque são para leigos, né? Para as pessoas, não é um livro técnico, Sim, para sim. eles entenderem como que é bom, né? Tem coisas novas aí que a gente nem conhece muito e que É, podem ajudar muito também. E aí, Fernandinha, eu queria que você contasse as suas histórias suas ideias de livros aí que você tem de fazer também, como é que estão? Já vamos então. falar disso para poder você Ai, ai. também realizar, né? Ai, Silvia, é uma coisa que tem, é aquilo que você fala, tem que ter a coragem, às vezes, para fazer a coisa acontecer, né? Eu É. sempre escrevi, eu sou uma escritora, desde a adolescência eu sempre escrevi. Escrevi diários, escrevia textos, escrevia Você mostrou pra gente o gibis, eu fazia umas caderninho da historinhas, meditação, quando você estava, que você tinha o caderninho da diário da meditação. meditação, Ó, um meus livro legal sonhos. aí. Esse livro é Eu legal. escrevo sonhos, eu escrevo um monte de coisa. Então, eu tenho, o que eu tenho aqui é manuscritos e agora digitalzitos de coisas escritas, né? Que durante a minha vida toda, eu escrevi. Só que de uns anos para cá, a vontade de publicar um livro ficou muito maior, ficou muito assim, por que não, né? Comecei a me questionar do por que não. E Aham. eu tenho um monte, eu te falei outro dia na conversa, eu tenho um monte de projeto possível. Um deles é essa história de migração de carreira, que também, no fim, o fato de eu ter passado por isso, eu acabo ajudando muitas pessoas a fazer. Teve um momento da minha vida Ah, que eu que ajudei muitas legal. pessoas no processo de migração, então é um tema que eu gosto. Tem um livro que é uma jornada de uma heroína, que, enfim, tem tudo a ver com a minha história e de várias outras mulheres, né? Que é uma Ah, personagem chamada Laura, que ah, eu que criei de legal. uma forma fictícia. Essa Laura é baseada nas minhas histórias e histórias de outras mulheres que eu conheço. Então Ai, também que tem um montão de bárbaro. textos da Laura. Tem até um blog aí que ninguém lê, só eu leio. Ninguém Ah, sabe que manda existe aí, o vou blog, deixar aqui embaixo do vídeo para as pessoas acessarem o seu blog. que são as Vamos histórias da Laura. divulgar. Ah, E tem alguns livros mais, vamos dizer, técnicos, assim, de temas específicos, que eu acho que seriam interessantes de escrever, né? Então, eu fico, como eu tenho muita ideia, eu fico às vezes perdida nessas ideias e falo, uhum. não vou, por onde eu começo? Por aqui, por ali? Né? A gente vê a Dani, que é a nossa colega lá, no meio da Isso. pandemia, ela publicou Não, mas primeiro, daqui a olha, a pouco publicou Dani, você. eu vou colocar também o link depois. Eu não sei colocar assim no vídeo, mas eu tô aprendendo. Eu tô até fazendo um curso de vídeo para botar. Ah, tá aqui, ó, o link. Não sei fazer isso ainda. Mas a Aprenda. Dani, ela ia escrever primeiro o Útero, que é um livro também que a gente lançou. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar. Lindo, útero, é. Deixa eu ver se eu acho ele. Cadê? Esse eu li. Os dois, né? Esse aqui, ó, ela ia começar por esse, pelo Maravilhoso. Útero, que é um livro maravilhoso tem Pois desenhos é. dela, tem poesias, é incrível. Aí ela começou, aí ela parou o Útero para poder fazer esse aqui, que eu vou mostrar também. Que é o livro infantil dela, ó, o Soprinho, Esse Brisa, é Ventania e lindo. Tufão, que também é ótimo para É psicólogos. Eu acho que os lindo. psicólogos adoram, porque ele Ótimo. fala de comportamento, né? Então, Sim. são comportamentos. E acho que até nem é só para criança, viu, gente? Eu não sei não, porque eu acho Eu que fiquei mega emocionada quando eu li. ele é todo lindo, assim. Ele é um Lindo. livro teoricamente para criança, né? Mas eu acho que dá para a gente também ler com olhos adultos, né? Esse livro. É, Então foi tão dá. interessante porque ela começou por um, aí ela parou aquele, aí ela fez o outro. Depois ela fez os dois, sabe? Assim, e é muito legal, Foi. porque não necessariamente você tem que. Eu também pensava isso quando comecei a escrever. Ah, eu tenho. Então eu gosto de literatura infantil. Então, eu vou fazer só livro infantil. Não, não precisa, você pode fazer infantil. Depois eu fiz um outro livro quando fui morar em Portugal, e tudo bem. Fiz um livro mais para destravar esse negócio de fazer livro, eu fiz com uma amiga minha, um livro em coautoria, sabe? Aí eu falei, Que então se eu legal. sei fazer o livro com ela, eu posso fazer sozinha. E agora, o que que a gente está fazendo muito, muito aqui na editora? As coletâneas. Então, esse livro aqui, o meu plano B, é uma coletânea. São 31 autores que escreveram as histórias deles. Então, não precisa, né? E você tem aquele gostinho de ter o seu livro, né? Isso que eu De acho legal. participar, é É. maravilhoso. E uma coisa que você me disse na nossa conversa sobre o livro, né, que a gente Ah, teve da uma outra vez,
Você falou, já começa, já vai e faz, né? Já começa a fazer, não fica Exato. esperando, porque a gente falta às vezes, né, Silvia, um pouco de uma confiança de que você é capaz de escrever um livro. Então, mas É, eu não sei se eu sou boa. Eu fico um pouco com dúvida, não sei se eu sou boa. Será que as pessoas vão se interessar pelo que eu vou escrever? Será que não é coisa isso, muito. Como minha escrita é muito pessoal, né, no formato diário, reflexões, exato. será que as pessoas vão se interessar por isso? Tipo, será E que tem uma coisa aí, interessante para eu dizer? provavelmente eu devo ter te respondido que quando você fala do pessoal, é aí que você toca o universal, porque você está falando uma verdade sua, e aí essa verdade é o que vai tocar as pessoas, né? Porque quando você cria também, talvez, um personagem muito artificial, de uma coisa que você não conhece, muito distante da sua realidade, aí que eu acho que ele perde a força, né? O livro. Acho que quanto mais ele tiver conectado com a pessoa que for escrever a história e tal, mais vai ser legal. Eu acho isso, É. minha opinião. Esse é o próximo passo. Esse ano, agora, até o final do ano, eu acabo meu mestrado, que eu também estou numa escrita, né, Ah, mais de uma tese, então que consome legal. bastante da gente, mas eu não É. paro de escrever as outras coisas. Então, eu pretendo agora, né, novembro, assim, já falar, agora é pronto, acabou, né? Então agora eu consigo me dedicar para isso. Esse é meu Ah, próximo que projeto. legal. Muito bom ter os projetos, né? Bom, É muito, olha, muito a nossa bom. conversa aqui tem uns 20 minutos, eu não sei se não contei direitinho assim o tempo, mas eu acho que mais ou menos a gente está chegando no final. Aí eu Tá queria que você bom. mandasse assim um recado final, o que que você gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo a gente, assim, uma última dica, uma, sei lá, Hum. recomendação, Ai, qualquer não coisa. preparei isso, mas vou Ah, falar eu aqui do sei, coração. mas Vou falar assim, aqui é do ao meu vivo, é coração. tudo ao vivo. Acho que hoje, nessa conversa que a gente tem agora, falando de carreira, falando do livro, falando de projetos, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem, acho que essa é a palavra, assim, né? E a gente pensa que coragem é uma coisa que é inalcançável. Ah, eu tenho que ter coragem, como se fosse um algo fora, né? Uma habilidade que eu tenho que desenvolver. E a coragem não é muito isso. A coragem é um pouco uma certa forma de loucura. A gente tem que ser um pouco louco, né? Aham. Se jogar, às vezes, diante de uma ideia, de um projeto, de um sonho, sem ter muita certeza mesmo. Nós temos um hábito de querer ter certeza das coisas. Ah, eu só vou quando tiver certeza, eu só faço quando tiver um chão para pisar. Só que a Isso. experiência humana, às vezes, exige da gente um se jogar. É um pouco da carta do louco do tarô, né? Quem gosta, eu gosto muito dos arquétipos do tarô pela minha formação junguiana, eu sigo muito aquelas imagens como formas de pensar a mente. A carta É. do louco é isso, é uma figura, né? Acho que é o Dionísio, e ele está se andando numa trilha e logo à frente tem um penhasco. E ele está com um pé no penhasco e um pé na trilha. Então, o próximo passo dele é o abismo, é uma incerteza, é o que está por vir. Não é à toa que é a Uhum. carta número 0. Ela é a carta de Ah, toda uma jornada que pode acontecer na nossa vida. E que às vezes a gente legal. precisa ir. Então, se eu puder deixar uma mensagem, essa coragem, tipo, vai, vai. É, vai com medo mesmo, né? Porque Vai acho com que medo, isso que é a com a coragem. Não é, incerteza. não é que uma hora vai acabar o medo, né? Acho que não Não, vai. O medo acho que não também faz vai. parte da gente, né? A gente sempre tem um pouquinho de medo, né? Mas vai com medo mesmo, depois vai dar tudo certo. Né, Vai Fê? dar tudo certo. E o medo faz parte, né, da ida. O É, medo faz parte de qualquer ida. é verdade. E tem que Ai, ir. Fernanda, É. obrigada. Deixa eu mostrar Ah, de eu que novo aqui meu agradeço. canal, Silvia Regina Gente, que coisa Gerani. mais linda, Silvia. Você faz até a plaquinha. A plaquinha, porque eu não sei fazer online assim. Eu acho mais legal a plaquinha. Eu faço Acho que você deve assim, manter a né? Porque, ó, plaquinha. Silvia Regina Gerami, saber como é que escreve meu nome e Ah, tal. E aí é isso. Então, muito obrigada, Fernanda, por eu que estar aqui com a agradeço. Sempre muito gente. bom conversar com você, E Silvia. a gente se fala aí. Eu espero que todo Tá mundo bom. goste, curta o vídeo, compartilhe, todos aqueles negócios, né, gente? Precisa, todo É, canal de YouTube precisa precisa ter desse movimento. movimento aí, tá bom? Tá Então bom, tá, um Silvia. beijão. Obrigada. Beijo pra você e pra todo mundo. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau.